Essa noite é para Jesus. Quem concorda com isso? É tudo sobre Jesus. Por isso, eu acredito que tem pessoas aqui que não conhecem a Jesus, mas vão conhecer nessa noite. Nós não estamos apenas numa reunião que está na sua agenda. Nós viemos nos encontrar com um Deus único e todo-poderoso. E Ele foi revelado, a beleza dele foi revelada através do Filho de Deus, Jesus. A Bíblia fala que eu e você estávamos distantes de Deus por causa dos nossos pecados. Eu sou um pecador, todos nós somos. Mas a Bíblia fala que Jesus veio até essa terra, se entregou na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados. E hoje nós celebramos isso. Através do batismo, pessoas declararam que morreram para a sua velha vida e nasceram para uma nova vida com Jesus. Através da ceia nós nos lembramos do sangue da nova aliança, o sangue derramado na cruz, que nos limpa de todo erro, de todo pecado. Jesus morreu na cruz para levar sobre ele o meu castigo e o seu castigo. Sabe, por aí a gente ouve que todos são filhos de Deus, mas eu preciso te dizer, a Bíblia fala que todos são inimigos de Deus por conta dos seus pecados. Mas existe um jeito de se tornar filho. E hoje você pode sair daqui filho de Deus. Hoje você pode celebrar que hoje você pode sair daqui filho de Deus. A gente veio para cá e esse é o motivo. Jesus está nesse lugar. Ele não está na cruz, Ele não está mais na manjedoura. Ele venceu a morte e um dia Ele voltará. Talvez você está aqui a convite de alguém, ou você já está vindo há um tempo, mas não se comprometeu com esse Jesus. Você precisa. É dessa forma que você é salvo. É dessa forma que Ele entra na sua vida. É dessa forma que você vive uma nova vida. E aí, tudo isso que a gente vive aqui, adorando a Ele, sentindo a presença dEle, se torna realidade para você. Eu falei tudo isso para te fazer um convite, e você entender bem o convite. Hoje você pode entregar sua vida para Jesus e viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Levante suas mãos, onde você está? Levante bem alto. Nós estamos aqui para exaltar Jesus, não é nome de ninguém aqui. Ninguém aqui veio para se aparecer, nós queremos que Jesus apareça. Então levante sua mão bem alto se você quer que Jesus apareça na sua vida. E a gente vai fazer um negócio diferente hoje. Você que levantou sua mão, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Venha para cá, sai do seu lugar agora. Vem para cá, eu vou pedir para os líderes de célula, pastores, virem aqui. Nós vamos orar por esses irmãos, porque hoje eles vão ter um encontro com Cristo. E toda a beleza que há em Cristo. Saia da galeria, você que está lá em cima, não pensa, depois eu oro, vem para cá. Se você viu alguém que levantou a mão do seu lado, chama junto, traz para cá. Se coloca de joelhos aqui na frente se você puder. Nós vamos orar por vocês que estão tomando essa decisão. Um novo tempo vai começar na vida de vocês. O Senhor vai entrar na história de vocês. Você nunca mais vai ser o mesmo. Se coloque na presença de Deus. Deus está aqui. Vamos, cadê os crentes há mais tempo? Venham para cá orar pelos nossos irmãos. Eles estão se decidindo por Jesus. Pode vir, não tenha vergonha, medo nenhum. Em nome de Jesus, tudo que está te atrapalhando agora não vai mais atrapalhar. Venha para cá, entregue a sua vida para Jesus. Se coloque de joelhos na presença dEle. Nós vamos esperar, tem gente descendo da galeria. Venha para cá. Jesus está nesse lugar. Você que está aí na sua poltrona, ore, interceda pelos nossos irmãos. Aleluia. Ele está vivo. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você que veio até a frente, eu vou pedir agora
para quem está orando com você, esperar um pouquinho para a gente orar juntos. Você que está me ouvindo e está aqui na frente, você vai repetir essa oração junto comigo. Com fé, você está tomando uma decisão que vai mudar a sua história. Então agora repita essa oração com fé. Senhor Jesus, eu entendi que preciso de salvação. Eu entendi que sou pecador. Por isso hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Cumpre a sua promessa, perdoa os meus pecados e me dá a tua salvação. Que a minha vida nunca mais seja a mesma. Eu quero te seguir até o fim, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir os nossos irmãos, novos irmãos aqui. Você que está na frente, dá uma olhada aí, a tua família nova aí, ó. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Aleluia. Jesus está vivo, vivo. Você que tomou essa decisão, você vai ser orientado a preencher aí, tem um QR Code ali. Você pode procurar um desses líderes que estão de colete depois do culto também, para a gente te acompanhar e você continuar dando os próximos passos aí com Jesus, tá bom? Você que está em pé ainda, você pode se sentar, dá uma boa noite para quem está do seu lado aí. Diferente, né? Agora minha cabeça deu um bug aqui, parece que o culto está acabando, mas na verdade eu vou pregar ainda. Muito bem, glória a Deus, amém. Quem está feliz aqui essa noite? Não senti firmeza. Quem está feliz aqui essa noite? A gente tem que estar feliz. Jesus é a nossa alegria, Ele é a fonte de toda a beleza, de toda a satisfação que podemos ter. E é uma alegria a gente estar juntos aqui, né? Hoje a gente inverteu um pouco as coisas, mas às vezes acontece, né? Vamos lá estudar a palavra de Deus então. Antes da gente estudar a Bíblia, eu tenho um aviso importante para você. Dia 27 de dezembro e dia 3 de janeiro, a UAN não vai ter os cultos das 5 horas, tá bom? Então se você às vezes vem no das 5, se programe. Dia 27 de dezembro, dia 3 de janeiro, nós não teremos o culto das 17 horas, tá? Qualquer dúvida você pode nos procurar lá nas redes sociais, no Instagram da UAN, tá? E a gente coloca as informações lá. Muito bem. Nós vamos estudar a palavra de Deus e nós estamos no mês de dezembro. Já estamos em dezembro, cara, dá aquele suspiro assim, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem que ser sincero, tá? Quem durante o ano de 2025, nesses meses que passaram aí, viveu um momento em que você pensou assim: eu não vou dar conta? Levanta a mão. Que bom, fiquei aliviado, tá? Não fui o único. Sabe uma boa notícia? Você deu conta, não sei de que modo, mas você está aqui. Na verdade, sobreviveu. Uma salva de palmas para você, glória a Deus. Chegamos em dezembro. Né? Alguns assim, só pedindo para Deus escolher outro guerreiro. Sabe aquele meme assim? Deus escolhe outro guerreiro, então. Mas estamos aqui. Mas quem teve bons momentos em 2025? Conquistas, momentos de celebração, de alegria. Glória a Deus. Você pode aplaudir também ao Senhor por isso? Olha que bom. A gente às vezes reclama demais, mas também tem coisa boa. Quando a gente olha para a nossa vida, meus irmãos, nós percebemos essa sucessão de momentos de altos e baixos. Em alguns momentos nós estamos muito felizes, mas passa alguns dias, parece que tudo rui debaixo dos nossos pés. São alguns momentos que a gente se sente sem energia, desanimado. Por isso hoje nós vamos olhar para a palavra de Deus e entender como ela nos orienta a viver nos altos e baixos da vida. Então nós vamos olhar para a palavra dessa forma. A Bíblia vai deixar claro que existem esses altos e baixos. A Bíblia não vai dizer que a partir do momento que você crê no Senhor, você só vai ter ápices, momentos de alegria, né? Não. Ela deixa claro que existem momentos em que o sofrimento vai bater na nossa porta. Eclesiastes capítulo 3 fala um pouco sobre esse contraste, né? Eu não sei quantos conhecem esse texto,
Mas vai dizer: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, de derrubar e de construir. De chorar e de rir, de prantear e de dançar. De espalhar pedras e ajuntá-las, de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, de guardar e de lançar fora. Rasgar e costurar, calar e falar. Amar e tempo de odiar, de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes vai falar um pouco de uma maneira poética que a vida é assim. Nós vivemos períodos assim, que são um contraste. Se você talvez olhar para o mês passado, você estava de um jeito, mas hoje você está de outro. E já que nós não podemos então controlar isso, já que nós não podemos então só viver momentos de paz, de tranquilidade, dias de glória, né? Então como que a gente deve viver essa oscilação da vida? Como que a Bíblia nos orienta? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmos 23. Salmo conhecido. A partir do primeiro versículo. Salmos 23, versículo 1 a 6. Nós vamos estudar sobre os altos e baixos da vida. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pedir que o Teu Espírito nos revele o que ela tem a ver com a nossa vida hoje. Que o Senhor ilumine o nosso coração para entendermos essa mensagem e vivermos de uma maneira que Te agrada, Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse salmo aqui, ele vai trazer algumas figuras. Ele vai usar essa ilustração do pastor de ovelhas. Quem escreveu foi um pastor de ovelhas, foi Davi. Davi trabalhou para o seu pai como pastor de ovelhas por um tempo. E aqui ele vai vai chamar o Senhor, o nosso Deus, de o bom pastor. E ele vai falar sobre essas oscilações da vida, esses locais que nós podemos passar durante a vida. E eu queria destacar e falar um pouquinho primeiro sobre os vales. Aqui ele fala sobre o vale da sombra e da morte. Vales, os lugares onde a gente passa que o sol não toca. Os lugares sombrios. Os lugares onde é um lugar propício para sermos assaltados, para os salteadores aparecerem naquela época, para as ovelhas serem atacadas. O vale é esse lugar onde nós nos sentimos vulneráveis. Pode ter uma tocaia, pode ter alguém esperando a gente. Onde nós nos sentimos fracos, sem força o suficiente. Os vales da nossa vida são os momentos em que a nossa ansiedade aparece, onde o controle foge das nossas mãos, onde bate um desespero, uma angústia que às vezes nos tira o sono. Os vales são os momentos em que a gente não gostaria de passar, mas aparecem na nossa vida. E por mais que a gente não queira passar, eles vão aparecer, eles aparecem por vários motivos. O primeiro motivo pode ser por causa do nosso próprio erro e pecado. Talvez as suas atitudes te levaram para um vale. Os seus pecados, seus impulsos que você não controlou, a maneira que você tratou a sua esposa ou, enfim, alguém do seu trabalho te trouxe complicações no relacionamento. Talvez você não soube ser organizado o suficiente, não tratou um vício, um hábito pecaminoso, e isso trouxe um período de sofrimento para você, um vale. Nós percebemos esse exemplo na parábola do filho pródigo. Jesus conta essa parábola para falar sobre o amor de Deus, mas ele fala que um dos filhos desse pai amoroso pede a herança do seu pai e vai e gasta tudo conforme ele quer, para o seu prazer.
Em determinado momento, aquele dinheiro acaba, acontece uma fome naquela região, e ele se vê numa situação sem nenhuma dignidade, tendo que cuidar de porcos, sentindo fome, sem nem poder comer a comida dos porcos, a qual ele sentia vontade de comer. Ou seja, o filho pródigo, quando olhava para a sua história, o vale que ele estava vivendo, o baixo, o sofrimento que ele estava vivendo, ele via que aquilo era uma consequência do seu erro. Às vezes, passamos por vales por culpa nossa. Agora, pode ser que o tempo de sofrimento que você está vivendo seja por culpa de outro. O pecado de outra pessoa também nos toca. O erro de outro também atinge as nossas vidas. E nos faz sofrer. Nos ofende, nos magoa. Nos deixa sem confiança mais nas pessoas. Nos faz viver uma vida, sabe, desconfiada. Talvez você está aqui, está num período assim, por culpa de alguém. Mas pode ser também que você esteja num período assim, porque a vida tem sofrimento. E às vezes não tem explicação. Pandemia. Sofremos. Você pode tentar explicar, mas por quê? Porque, ok. Mas a vida acontece, o pecado, o mundo jaz no maligno por causa do pecado, a Bíblia fala. O pecado está corrompendo o mundo. Então, os nossos valores sociais, nossos valores morais, a maneira que a gente lida com as coisas como sociedade está corrompido. E por conta disso, traz sofrimento muitas vezes para nós. É um preconceito, é a maneira da desigualdade social que acontece. Isso tudo traz vales para a nossa vida. Então, às vezes a gente fica tentando buscar um motivo, e esses são alguns dos motivos. E procurando motivos, a gente reage de maneiras diferentes. Tem gente que quando sofre, vira o melhor crente que existe. Já conheceu alguém assim? Que do nada apareceu na igreja, aí você descobriu que porque terminou o namoro? Já conheceu alguém assim? Nossa, mas estava sumido. Pois é, estou enfrentando uma barra, um deserto. O que acontece, né? A pessoa vai para Deus porque está sofrendo. Bênção, pode ir para Deus porque está sofrendo, não tem problema nenhum, tá? Dá nada. Agora tem gente que às vezes porque sofre e tem uma visão diferente, né, do que a Bíblia ensina, ela fica perdida e fala: ué, mas Deus não me ama? Ué, mas eu entreguei minha vida para Jesus e eu estou sofrendo? Ué, mas deixa eu te falar, e aqui a gente fala o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia nunca prometeu que nós não sofreríamos. Nunca. Então a gente precisa ajustar isso na nossa mente, na nossa visão. E às vezes muita gente se afasta de Deus porque queria algo que Deus não deu. Orou tanto e não aconteceu. Então tem aqueles que se aproximam, aqueles que se afastam. Mas qual é o jeito que a Bíblia nos orienta a viver? O que a gente precisa fazer? O versículo 3 e 4 vai dizer: restaura-me o vigor, ó bom pastor, né? Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Primeira coisa, não deixem que as circunstâncias difíceis tirem a sua fé de que Deus está ao seu lado. Não deixe que o sofrimento tire a convicção de que o bom pastor é bom. Não deixa. Se nós formos levados apenas pelos nossos sentimentos que oscilam muito, a nossa fé não vai perdurar. Por isso, primeira coisa, não deixem que as circunstâncias tirem os seus olhos de Jesus, as circunstâncias difíceis. A gente vê isso, né, em dois momentos distintos na vida dos discípulos. Eles estavam em um barco e então começa uma tempestade, Jesus está dormindo, eles ficam indignados e falam: Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? E aí em outro momento eles estão numa tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e eles acham que é um fantasma. Olha como a visão deles mudou. Porque eles estavam angustiados, porque eles estavam num momento se sentindo fragilizados. Mas meus irmãos, o sofrimento pode bater na tua porta, você pode se sentir ansioso, mas Deus não muda. Você pode dizer amém? É nisso que você acredita? Isso tem que ser uma âncora para a nossa fé, isso tem que ser uma rocha debaixo dos nossos pés.
Então todos os dias, enquanto você estiver no vale, você vai levantar da sua cama e antes de pegar o celular, para não ficar mais ansioso, você vai falar: eu sei que o bom pastor anda ao meu lado. Eu sei que o bom pastor não me abandona. Eu sei que ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, Ele está comigo. Você consegue guardar isso no seu coração? Então, não deixe as circunstâncias tirarem a sua fé. Segundo, cuidado com as distorções que os vales trazem. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que quando sofre, começa a enxergar a vida. Tem gente não, todo mundo, tá? Todo mundo que quando sofre, começa a enxergar a vida através das lentes do sofrimento. E aí você olha na tua rede social os stories das pessoas, indo viajar, saindo jantar. Você fala assim: cara, só eu que sofro. Você pode não pensar isso, a frase pronta, mas você sente. Cara, só eu passo por isso. Para os outros é fácil, eles não sofrem como eu sofro. Quantas vezes a gente olha para a vida de maneira distorcida, a gente deixa o vale distorcer a maneira que a gente enxerga as coisas. Lembra, enxergue a vida através da palavra. Vai para a palavra, está sofrendo, vai para a palavra. Sabe, eu ouvi um pastor pregando, e eu gosto quando o pastor é bem sincero assim, sabe? Porque às vezes tem uns pastores que falam um negócio muito inacessível, eu fico me sentindo o pior dos piores. Eu falo: meu Deus, nunca vou chegar lá, né? Mas eu gosto quando o pastor fala o que eu ouvi. Ele falou assim: olha, tem períodos na minha vida em que as coisas estão difíceis, as batalhas estão pesadas, os vales, os baixos aparecem. Nesses dias, o que eu faço? Acordo, leio minha Bíblia, oro, vou trabalhar, volto, cuido da minha família, oro e durmo. No outro dia, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. E ele disse assim: tem dias, meus irmãos, que a gente só sobrevive. Eu vi até um vídeo esses tempos atrás de um piloto de avião. Eu já tinha ouvido essa ilustração, mas eu vi um piloto falando. E ele falou, que nos períodos em que eles passam por grandes conjuntos de nuvens, ou à noite mesmo quando eles estão pilotando, eles não conseguem se situar apenas com a visão deles. Na verdade, não conseguem se situar com a visão deles. E então o que eles fazem? Eles operam, eles pilotam apenas usando os aparelhos, os instrumentos. Eles confiam naquele instrumento. Opa, isso aqui está me dizendo que eu tenho que fazer uma curva para cá, agora eu tenho que acertar a altitude. Confia naquilo ali. O grande desafio da fé cristã são os vales. Porque vai ter dia que você vai levantar e você vai ter que operar só pelos instrumentos. É orar, ler a Bíblia, não vai sentir quase nada, vai continuar o vale lá, dificuldade, mas você vai continuar agarrado no bom pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando alguma mentira? Você já passou por momentos assim? É assim. Claro que Deus tem todo o poder de tirar o vale da sua vida. Mas enquanto Ele não faz, persevere próximo dEle, perto dEle. Descanse sabendo que o bom pastor cuida de você. A pergunta que você tem que fazer quando você está num vale não é quando vai acabar. A pergunta certa a se fazer quando você está num vale é: quem está ao seu lado? E a resposta é: o bom pastor. Amém? Agora vamos falar sobre o segundo momento da nossa vida aqui. Já falamos sobre os vales, sobre os dias difíceis, sobre aqueles momentos que você se sente o pior dos piores. Mas tem um momento que tem os banquetes, Usando aqui a analogia do Salmo 23, tem os momentos de glória. Tem o momento que os humilhados são exaltados. Estou esperando meu dia, estou com a senha, já esperando. Tem esses momentos, não é verdade? E talvez eu estou falando do banquete aqui, você está pensando: mas isso aí não precisa nem falar, já sei como que vive a glória. É maravilhoso. O que eu preciso saber disso? É só aproveitar, é só curtir. A glória, o banquete é quando aquela irmã corresponde o seu sentimento e aceita namorar com você. Oh, glória! A glória é quando você se casa. Casamento abençoado, santo, na presença de Deus, glória. Ou quando você consegue conquistar e comprar, o seu carro, a sua casa, glória a Deus. Quando consegue juntar um dinheirinho, uma reserva. Quando consegue fazer uma viagem, como é bom. Quando chega aquela cura de uma enfermidade que você orou, que banquete. Esses são os banquetes que a vida nos dá, que Deus nos dá como dádivas.
Às vezes porque você foi muito esforçado, às vezes porque caiu no seu colo a bênção. Agora, como que a gente reage quando o banquete aparece? Como que a gente reage quando vem os dias bons? Alguns celebram, honram ao Senhor. Outros se afastam. Interessante, né? Muito parecido com o vale. Outros vão aproveitar agora, desfrutar do banquete. Mas como que a Bíblia diz que a gente precisa, né? Como que a Bíblia orienta a gente a lidar com momentos assim? Primeiro, ela nos orienta a limitar o sucesso no nosso coração. Como assim? Nós precisamos colocar o sucesso, a conquista, a alegria no lugar certo no nosso coração, para que isso não venha a competir e se tornar mais importante do que o Senhor. A gente vê tantos testemunhos, né? Não sei se você já viu desses artistas mega famosos, daí eles vão contar a história da vida deles, eles falam, eu comecei cantando no coral da igreja. E às vezes até falam, eu ainda tenho uma vida espiritual. Tem, tá bom. E a gente vê que a fidelidade a Jesus não existe mais. Porque veio os dias bons, veio o sucesso, veio a glória e aquilo se tornou mais importante. Meus irmãos, talvez se Deus te der o que você está pedindo, você vai se afastar dele. Será que você quer mesmo isso? Talvez se você casar como você pede, você vai esquecer de servir a Deus. Talvez se Deus te der mais dinheiro, você vai esquecer, vai começar a servir o dinheiro. Entenda uma coisa, o verdadeiro banquete que nós temos é a presença de Deus. Eu estou falando aqui de bênçãos diferentes, mas o verdadeiro banquete é esse. É isso que nos sacia. O resto é dádiva de Deus, é presente, mas não é o mais importante. Agora, toda vez que você receber algo de Deus, sabe o que você faz? Você segura aquilo, mesmo que seja simbolicamente, e fala, Senhor, eu não quero que isso aqui se torne mais importante que o Senhor na minha vida. É uma oração de coragem, mas de fidelidade a Deus. Quando vier os momentos de auge, de alegria, primeiro, limite o sucesso. Desfrute, mas limite. Não deixe isso se tornar um ídolo. Agora, segunda orientação que a Bíblia nos dá, e que pode te ajudar, na verdade, a lidar quando chegar nesses momentos, é se lembrar quem você é. Alguém já ouviu falar de uma expressão chamada memento mori? Levanta a mão aí, alguém. Algumas pessoas. Essa expressão, ela significa, se lembre que você é mortal. Basicamente é isso. Se lembre que você vai morrer. Desculpa, tá? Lembrar você nesse momento sobre isso. Mas por que isso se tornou uma expressão conhecida? Porque isso nos coloca no lugar. O ser humano tem a mania de achar que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é rei, que ele tem toda a glória. Mas é importante que nesses momentos de alegria, a gente se lembre que toda boa dádiva vem de Deus. Você pode ser muito bom no que você faz, mas você só tem o que você tem porque Deus quis que você tivesse. A história conta que na Roma antiga, quando um general vencia uma batalha, era vitorioso nas suas batalhas, ele entrava na cidade recebendo toda a glória. Então as pessoas jogavam flores na frente, as pessoas iam gritando o nome dele, tocando músicas, e ele entrava na cidade recebendo todo o louvor, num momento de banquete, de alegria. E segundo alguns historiadores, eles dizem que tinha sempre um escravo perto desse general. E esse escravo, ele tinha uma função, ficar repetindo uma frase em latim. Eu não vou repetir porque meu latim está um pouco enferrujado, eu sou intermediário no latim, tá? Não sou avançado, mas eu vou ler em português o que diz. Olhe para trás, lembre-se de que você é apenas um homem. Mas a Bíblia também fala isso. Quando Jesus está falando sobre um homem que começou a colocar, né, a sua confiança nas riquezas, nas suas posses, Jesus conta essa história e diz assim, né, que Deus diz para esse homem, louco, essa mesma noite a sua alma lhe será pedida.
Meus irmãos, nós não podemos deixar os banquetes dessa terra se tornarem os mais importantes para nós. E quando a gente lembra que a gente é mortal, a gente coloca em perspectiva que o mais importante é a eternidade. Você lembra quando Jesus disse: não ajuntem tesouros nessa terra? Onde os ladrões roubam, onde a traça e a ferrugem corroem, lembra disso? Por que ele está falando isso? Porque às vezes a gente se limita aos anos que a gente vai viver nessa terra. E a gente se esforça e só olha para isso. Mas quando a gente conquistar tudo que a gente quer, uma hora isso fica para trás. Agora Jesus fala o que então? Ajuntem tesouros no céu, onde não tem ladrão, onde não tem traça e ferrugem. O que Jesus está falando é que o que a gente faz nos 80, 90, 100 anos de vida que a gente tem aqui, pode se limitar só aqui. Ou pode ecoar pela eternidade. Como no filme Gladiador a gente ouviu essa frase, né? O que a gente faz aqui ecoa pela eternidade. Você pode juntar tesouros que serão eternos quando você vive para Deus. Então nos dias de glória, meus irmãos, nos dias de banquete, nos dias que as respostas de oração chegaram, você tem que limitar isso no seu coração e não deixar se tornar o mais importante. E você precisa lembrar que o que você tem vem de Deus. Você não é rei, você não é o Senhor da sua vida. Existe um Deus que te confiou essas coisas. E então o que você faz? Você ora e fala assim: Deus, como eu posso te honrar com isso que o Senhor me deu? Senhor, eu recebi isso das suas mãos. Como isso pode abençoar o teu reino, outras pessoas, a minha família? Essa é a atitude que os filhos de Deus têm que ter quando recebem uma dádiva, um presente. Deus, eu quero que isso aqui honre ao Senhor. Então existe um jeito de viver os vales, existe um jeito de viver os banquetes. E em todos eles o nosso coração tem que estar no bom pastor, nele. E a terceira lição é que a bondade e a fidelidade de Jesus te seguem. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Faz tempo que eu não faço isso. Fala para a pessoa do seu lado: a bondade e a fidelidade te seguem. Olha só que bênção, hein? Se tem alguma coisa boa para te seguir, é isso aí, não é verdade? Vou ler de novo, versículo 6 do Salmo 23. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Os dias bons, os dias maus, os dias normais. A bondade e a fidelidade. Eu acho que essa é a maior lição que a gente precisa sair daqui essa noite carregando no nosso coração. Existe um Deus que é bom e fiel. Existe um Deus que é bom e fiel. Se você crer nessas duas verdades, que existe um Deus que é bom e fiel e que Ele ama você, se importa contigo, a sua vida não pode ser mais a mesma. As coisas mudam, porque Ele é contigo, Ele é suficiente. E aí, passar por dias difíceis tem outra visão, você tem outra visão dos dias difíceis. Você não está sozinho. Eu me lembro bem do ano mais difícil da minha vida, 2012. Meu pai ficou doente, teve câncer e eu sou filho único, eu e a minha mãe, a gente teve que cuidar dele durante todo aquele ano. E eu me lembro de algumas vezes que eu chegava em casa, depois de trabalhar à tarde aqui e ir para a faculdade à noite, chegava em casa, estacionava o carro na frente, e a minha mãe cuidava dele durante a tarde, e aí à noite, no começo da madrugada, eu cuidava dele para que ela pudesse descansar. E eu lembro de algumas vezes que eu parei o carro na frente de casa, e eu falei para Deus: Deus, eu não tenho condição, não tenho força para entrar em casa e cuidar do meu pai, por isso me ajuda. E sabe, foi um vale. Mas eu senti a força de Deus naquelas noites. Eu senti Ele me sustentar. Isaías 41:10 vai dizer: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. E essa é a mensagem do Evangelho: você não está mais sozinho.
Os irmãos que entregaram a vida para Jesus hoje aqui, saem acompanhados pela presença do bom pastor. Você não precisa mais ficar ansioso com a sua própria vida, porque tem alguém cuidando de você, que zela por você. Esses tempos atrás eu relembrei de uma história que foi contada aqui num dos nossos cultos. A história de um atleta que foi para a Olimpíada em 92 em Barcelona. O nome dele é Derek Redmond. Ele foi competir nos 400 metros raso e ele tinha se preparado. Pensa só, um atleta de alto calibre, o cara lá alto nível, se preparado, treinava muito, alimentação regrada. Você sabe como é a vida do atleta, quando você acompanha, você vê como que funciona. E aí esse Derek vai para competir nas Olimpíadas. E quando a gente vê os vídeos e as entrevistas e a história conta, quando ele começa a prova, ele sofre uma lesão na sua perna. E uma lesão que paralisa, ele não consegue pôr a perna no chão, muita dor, muita dor. Imagina a frustração desse atleta. Se preparar, sonhar. Eu imagino que ele ficava, pensando nele no pódio, recebendo as medalhas. Mas ali naquela fragilidade ele percebe que não ia conseguir terminar a corrida. Mas o que acontece é que naquela arquibancada, assistindo aquela corrida, estava o pai de Derek. E a gente vê nas imagens que ele pula para dentro daquele estádio, daquela pista. E ele vai em direção ao filho, vem alguns seguranças, ele enfrenta os seguranças e vai em direção ao filho. E na entrevista eles contam depois que ele disse para o filho: você não precisa fazer isso. E o filho fala: não, eu preciso terminar. E aquele pai olha para o filho e fala: então a gente vai fazer isso juntos. Ele ampara o filho e eles terminam aquela corrida. Essa é a imagem do bom pastor. Essa é a imagem do evangelho. Deus não ficou distante, nos vendo presos aos nossos pecados e imundícies. Ele desceu da sua glória, saiu da arquibancada e veio até esse mundo para nos guiar para a salvação. E para nos guiar numa vida de plenitude. Numa vida que tem sofrimento sim, mas tem esperança, porque a esperança é a presença dele ao nosso lado. Quando uma criança está do lado do pai, ela não fica preocupada, porque o pai está ali, porque o pai a protege. Nessa noite Deus te trouxe aqui para que a gente aprenda como viver os vales, os banquetes, desfrutando da bondade e da fidelidade dele que nos seguem. Talvez você está aqui nessa noite, ou está assistindo o culto aqui pela internet, online, e você está num momento de vale. O desafio que eu tenho para te fazer é, toda manhã, quando você levantar, você lembrar em oração que Jesus está contigo. E durante a tarde, Jesus está comigo. E antes de dormir, Jesus está comigo. Guarde o Salmo 23 no seu coração. Leia, medite nesse texto. Agora talvez você está aqui e você está vivendo um período bom. O desafio para você é, nas suas orações, perguntar: Deus, isso aqui está ocupando o lugar certo no meu coração? Como eu posso te honrar com isso que o Senhor me deu? E para todos nós, o desafio também é: Senhor, eu quero viver para a tua glória todos os dias. Então me ajuda a não tirar os olhos do Senhor e a desfrutar da tua presença. A Bíblia fala que um dia nós vamos desfrutar de um banquete na eternidade. E nesse banquete a principal alegria vai ser que Jesus estará com a sua presença completa, plena ali. Porque Ele, na presença dEle, está o verdadeiro banquete. Então, meus irmãos, que nós como igreja, como o One aqui, como juventude e todos que participam dos nossos cultos aqui, a gente possa se saciar, desfrutar da presença de Deus primeiro. E que os outros banquetes ocupem o lugar certo no nosso coração. Vamos orar por isso? Eu quero orar por isso. Se coloque em pé no seu lugar.
Nós vamos responder ao Senhor agora através da nossa oração. A oração que a gente faz depois de meditar na palavra do Senhor é uma resposta. É responder para Ele o que a gente entendeu que tem a ver com a gente. Simples assim. Por isso eu vou te convidar a fechar seus olhos agora para fazer a sua oração. Eu não sei em quais desses dias você se encaixa. Eu não sei em que momento da vida você está. Mas o Senhor sabe. Ele é o bom pastor. Então faça uma oração de acordo com esse momento que você está vivendo. Mas a principal oração tem que ser: Senhor, eu quero desfrutar do Teu cuidado na minha vida. Eu quero perceber que a Tua bondade, a Tua fidelidade estão me seguindo por onde eu for. Eu quero que o Senhor seja o principal desejo do meu coração, te seguir como o meu pastor. Eu não quero andar desgarrado, eu não quero andar pelos caminhos que eu crio, que me parecem melhores aos meus olhos, não. Eu quero ser pastoreada pelo Senhor, pastoreado pelo Senhor, que é o bom pastor. Faça essa oração nesse tempo. Derrame seu coração, abra seu coração diante de Deus agora. Ele ouve a sua oração. Talvez nessa noite você não veio até a frente entregar a sua vida para Jesus, mas enquanto você ouvia essa mensagem, você percebeu que precisa do bom pastor. Você pode orar agora, entregando sua vida para Jesus, falando que você deseja que Ele seja o seu bom pastor. Faça essa oração agora. Amém. Senhor, nós estamos na sua doce presença, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que a gente sinta cada vez mais a alegria e o prazer que é ser cuidado pelo Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que no nosso coração não tenha espaço para outras coisas, senão a tua presença, a alegria do Senhor. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e a minha vida diante do Senhor, Pai, e pedir que o Senhor nos ensine, que essa mensagem gere frutos na nossa vida, e que a gente saiba viver nos dias de vale, nos dias de banquete, lembrando que a sua bondade e a sua fidelidade nos seguem. Eu quero pedir pelos meus irmãos que estão enfrentando o vale hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor tire os meus irmãos desse lugar. Mas Deus, mesmo que o Senhor os mantenha lá por algum motivo que nós não vamos saber qual é, porque o Senhor é soberano, que eles possam perceber a tua presença no vale. E que o Senhor abrevie esses dias e em breve eles possam ser conduzidos para as águas tranquilas e para as verdes pastagens. Deus, eu quero orar por aqueles que estão vivendo bons momentos. Obrigado por isso. Obrigado pelas dádivas, pelos presentes que o Senhor nos dá, como o Pai bondoso que é. Mas eu também oro para que isso não tome o nosso coração. Eu oro para que a gente não construa ídolos no coração, Deus. Eu oro, Deus, para que o nosso aparente sucesso honre o Senhor e abençoe mais pessoas. Pai, a minha oração é que nós possamos desfrutar da tua presença como o bom pastor que o Senhor é, e que a gente possa declarar que de nada teremos falta, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus, que é o bom pastor. Vamos celebrar.